E aí, vamos falar de uma coisa que todo mundo sente, mas que pode ser bem enganadora. A diferença entre temperatura, calor e aquela sensação de quente ou frio. Nessa nossa conversa, a gente vai descobrir como os nossos sentidos, olha, às vezes eles nos pregam umas peças daquelas. Pois é, muitas vezes o que a gente sente na pele não conta a história toda, sabe? A nossa percepção do mundo pode ser, e acredite, é surpreendentemente distorcida. Vamos entender direitinho por que isso acontece. Parece uma pegadinha, né? Impossível. Mas essa é exatamente a pergunta que a gente vai responder hoje. E a chave para desvendar esse mistério todo está num experimento super simples que dá para fazer em casa. Olha só como funciona. Você pega uma bacia com água fria e bota uma mão. Outra com água morna e põe a outra mão. Fica ali uns 30 segundinhos. Depois, você coloca as duas mãos ao mesmo tempo numa terceira bacia com água em temperatura ambiente. E aí vem a mágica. Para a mão que estava no frio, a água parece quente. Já para a mão que veio do morno, essa mesmíssima água parece fria. E aí está o nosso quebra-cabeça. A mesma água, com a mesma temperatura, provocando duas sensações totalmente opostas. Isso já mostra pra gente que, para saber a verdade, não dá para confiar só no que sentimos. A gente precisa de uma medida objetiva, uma pista que não se confunda. E essa pista nos leva direto para o nosso primeiro conceito-chave. Vamos falar de temperatura. Pensa nela como a versão oficial dos fatos. A história contada pela ciência, sem achismos. Pensa o seguinte. Tudo, absolutamente tudo ao nosso redor, é feito de partículas minúsculas que não param quietas. Elas estão sempre se agitando, tipo numa dança sem fim. A temperatura, então, é só um nome que a ciência dá para medir o quão agitada, o quão intensa é essa dança. A ideia é bem visual. Se a temperatura está alta, imagina que as partículas estão numa festa eletrônica, dançando freneticamente, super agitadas. Agora, se a temperatura está baixa, a música mudou para uma balada lenta. O movimento é bem mais calmo, mais suave. E como a gente mede essa agitação sem depender da nossa pele? Usando um termômetro, claro. Ele vai lá e nos dá um número, por exemplo, 22 graus Celsius. Isso é um fato, um dado concreto. Não é uma opinião tipo, acho que tá meio friozinho aqui. É um número e pronto. Ok, entendemos a temperatura como o estado de agitação das partículas. Agora vamos para a segunda pista, o calor. E aqui vem o pulo do gato. Calor não é um estado, não é algo que um corpo tem. Calor é um processo, é uma ação. Esse é o ponto mais importante de todos. Um objeto não possui calor. Calor é o nome que a gente dá para a energia térmica enquanto ela está se movendo de um lugar para o outro. É literalmente energia em trânsito. E essa viagem de energia tem uma regra de ouro, uma lei universal. Ela sempre flui do corpo mais quente, ou seja, com partículas mais agitadas, para o corpo mais frio, com partículas mais lentas. Sempre sem exceção. É isso que explica quase tudo que a gente sente. Mas essa transferência de energia não acontece para sempre. Ela tem um objetivo. O fluxo continua até que os dois corpos entrem num acordo, até que eles cheguem num estado de paz, digamos assim. E o nome desse estado é equilíbrio térmico. É um momento em que a dança das partículas nos dois objetos atinge a mesma intensidade, o mesmo ritmo. Quando isso acontece, a transferência de calor para. A energia não tem mais para onde ir. Muito bem, agora a gente tem as ferramentas. Temperatura é a agitação das partículas e calor é a energia se movendo por causa da diferença de agitação. Com isso em mãos, finalmente podemos voltar e resolver o mistério das nossas sensações confusas. E aqui está a grande revelação, a virada de chave. A nossa pele não mede a temperatura de um objeto. O que ela mede, na verdade, é a velocidade e a direção com que o calor está fluindo, ou seja, se a energia está entrando ou saindo do nosso corpo. Ela é um sensor de movimento de energia. Para isso ficar bem claro, vamos pensar em outro enigma do dia a dia. Sabe aquele dia frio? Você vê um banco de metal e um de madeira, um do lado do outro. Se a gente medir com um termômetro, os dois estão, sei lá, a 10 graus. Mas por que o de metal parece que vai congelar a gente e o de madeira não? A resposta está toda na velocidade da transferência. O metal é um excelente condutor. Ele é tipo um ladrão de calor super eficiente. Ele rouba a energia da sua mão muito, mas muito rápido. E essa perda de energia acelerada é o que o cérebro interpreta e grita: frio! Já a madeira é um isolante. Ela puxa o calor bem devagarinho,
Por isso, a sensação é bem menos intensa. E com isso, tcharam! A gente resolve o nosso primeiro quebra-cabeça. A mão que estava na água gelada, quando foi para a água em temperatura ambiente, começou a ganhar calor rapidamente. A sensação? Quente! E a mão que estava na água morna fez o caminho inverso. Começou a perder calor para a água ambiente. A sensação? Frio. Mistério resolvido. Então, resumindo, por que nosso corpo se engana tanto? A grande lição é essa. A nossa percepção de quente e frio não é sobre a temperatura real das coisas. É, na verdade, sobre a velocidade com que a troca de energia acontece entre as coisas e a nossa pele. E esse 4 aqui é a cola perfeita para não esquecer mais. Pensa assim, a temperatura é a velocidade dos carros numa avenida, o calor é o movimento desses carros saindo de uma avenida lotada e indo para uma mais vazia, e a sensação térmica? É a gente na calçada, sentindo o vento que esses carros fazem ao passar. A gente não sente a velocidade, a gente sente o efeito do movimento deles. E pra gente terminar, fica essa reflexão. Na próxima vez que sentir aquele arrepio de frio, lembre-se, o que está acontecendo não é só um número baixo no termômetro, é a sensação do seu próprio corpo perdendo a sua preciosa energia para o mundo ao redor. Uma perspectiva completamente diferente para uma sensação tão comum, não é mesmo?